As redes neurais são uma técnica de aprendizado de máquina, a machine learning, que pode ser aplicada ao melhoramento genético de plantas de diversas maneiras. Uma das principais aplicações é na análise de dados genômicos, que permite identificar associações entre características das plantas e seus respectivos genes. Isso pode ajudar os criadores de plantas a selecionar as variedades mais promissoras para cruzamento e, assim, obter novas variedades com características desejáveis. Outra aplicação é na previsão de características das plantas com base em suas informações genéticas e ambientais. Por exemplo, uma rede neural pode ser treinada para prever a produtividade de uma safra com base em informações sobre o solo, clima e genética das plantas. Isso pode ajudar os agricultores a tomar decisões informadas sobre o plantio, manejo e colheita. Além disso, as redes neurais também podem ser usadas para aprimorar os modelos de seleção de plantas, permitindo que os criadores de plantas selecionem as variedades com mais precisão e eficiência. As redes neurais são treinadas usando um conjunto de dados de entrada e saída conhecido como conjunto de treinamento. O conjunto de treinamento é usado para ajustar os pesos da rede neural para que ela possa prever corretamente a saída para um novo conjunto de dados de entrada. As vantagens das redes neurais aplicadas ao melhoramento genético de plantas incluem capacidade de lidar com grandes conjuntos de dados genéticos e ambientais, habilidade de detectar padrões complexos nas informações genéticas e ambientais, flexibilidade para lidar com diferentes tipos de dados, como dados de sequenciamento de DNA e dados fenotípicos. Pode ser usado para prever características complexas que são influenciadas por múltiplos genes e fatores ambientais. As desvantagens incluem: pode ser difícil de interpretar como a rede neural chegou a uma determinada previsão. Pode ser suscetível ao overfitting, onde a rede neural se ajusta muito bem aos dados de treinamento, mas não generaliza bem para novos dados. Requer grande quantidade de recursos computacionais e dados de treinamento. Alguns exemplos de plantas em que as redes neurais foram testadas incluem: trigo. As redes neurais foram usadas para prever características importantes do trigo, como rendimento de grãos, peso de 1000 grãos e outras características de qualidade. Arroz. As redes neurais foram usadas para prever características como tolerância à seca e resistência a doenças em variedades de arroz. Soja. As redes neurais foram usadas para prever o teor de proteína e óleo nas sementes de soja. Milho. As redes neurais foram usadas para prever a produtividade do milho com base em informações genéticas e ambientais. As redes neurais são amplamente utilizadas em diferentes softwares de análise de dados e aprendizado de máquina. Alguns dos softwares mais comuns que incluem recursos de rede neural para o melhoramento genético de plantas são: Tassel, um software livre que inclui ferramentas de análise de dados genéticos e ambientais para a detecção de associações genômicas. Ele inclui recursos de redes neurais para a análise de dados genômicos. Plin, um software livre usado para análise de associação de genoma inteiro, AGVAS. Ele inclui recursos de redes neurais para a análise de dados genômicos. R, uma linguagem de programação estatística usada para análise de dados. Há várias bibliotecas disponíveis em R que incluem recursos de redes neurais para o melhoramento genético de plantas. Deep Plant Phenomics, um software livre para análise de imagens de plantas, que inclui recursos de redes neurais para segmentação e análise de imagens. Flapjack, um software livre para visualização de dados genéticos. Ele inclui recursos de redes neurais para a detecção de associações genômicas. Esses são apenas alguns exemplos de softwares que incluem recursos de redes neurais para o melhoramento genético de plantas. Há muitos outros softwares disponíveis que podem ser usados para análise de dados genéticos e ambientais usando redes neurais. Em resumo, as redes neurais são uma ferramenta poderosa no melhoramento genético de plantas, permitindo que os criadores de plantas tomem decisões mais informadas e precisas para obter variedades de plantas com características desejáveis.